Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você já está aí. Domingo, primeiro dia da semana, que Deus te deu uma semana de vitória, de poder, de autoridade aí, uma semana de renovo, né? Uma semana de vida nova, que você possa levantar a cabeça e entrar ao Rei da Glória, amém? De cabeça baixa ninguém vence, ninguém conquista nada, né? Oprimido, abatido, depressivo, ninguém conquista nada. Mas se você levantar a cabeça e crer, Deus vai fazer maravilhas através de você. Você crê? Você é um caninho que leva a bênção. Jesus é a caixa d'água, a potência, né? O poder, todo depósito de poder. E nós somos o caninho que leva a bênção nos lugares. Então, assim, se o caninho estiver entupido, não tem como passar a benção, né? Mas se o caninho estiver aberto, você vai ser um instrumento de poder na mão de Deus. Então, abra o seu coração, que Deus te abençoe, aonde quer que você estiver, em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui conosco. A tua vida é preciosa para Deus e para nós também. Que Deus te alcance, que Deus te abençoe aí nessa semana, nesse dia maravilhoso. Deus está te dando mais uma oportunidade. Quantas nós vamos ter, ainda não sei. Mas Deus está nos dando mais uma oportunidade. Faça diferente, glorifique a Deus e abençoe aí pelo poder da tua palavra. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Aqui, amados, olha, deixa eu ler algo aqui. Em Efésios 2, 13 diz assim, olha, mas agora em Cristo Jesus, né? Deixa eu trocar o óculos aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Melhorou, né? Olha, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Deus fez a gente ouvir a voz dele e nos trouxe para perto. Aleluia, né? Glória a Deus. Você já ouviu a voz do Senhor e ele te trouxe para perto? Ou você ainda não ouviu? Você está com o teu coração endurecido, você está longe, fala, Senhor, me traga sensibilidade no meu coração, no meu ouvido, para que eu possa ouvir a tua voz e o Senhor me trazer para perto de ti. Se você conseguir se aproximar do Senhor, vir para perto, você não vai se sentir mais sozinho nem sozinha. Seja qual for, mesmo você estando rodeado de pessoas, a coisa mais terrível é a gente estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho ou sozinha, né? Desesperado, angustiado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que nós possamos aí nos aproximar do Senhor, né? Louvado seja Deus. E aqui o Senhor nos trouxe para perto, foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor. Deus tem algo bom para nós, o pensamento de Deus é pensamento de paz, não de mal. Deus não é o teu inimigo. A gente perde, irmãos, não pro nosso adversário, assim, né? Meu vizinho é meu adversário, o meu esposo é meu adversário, meu cunhado é minha cunhada, meu primo é meu adversário. Não, irmãos, a gente perde para o pecado, né? A gente perde para o pecado. Porque quando nós cometemos pecado, a gente quebra princípios. E quebrando princípios, a gente está longe de Deus, a gente se afasta de Deus. Mas quando a gente reconhece, quando a gente pede perdão, né? Quando a gente se arrepende, a aliança ela é restaurada, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Então que você possa entender, né? Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e te quer o teu bem. Ele trabalha em nosso favor, não contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então aqui, irmãos, olha, né? Olha, é raro, olha, aqui, depois eu quero ler em Cantares, hein? Olha, capítulo 4, versículo 7, diz assim, o noivo, né? Salomão falando para a Sulamita, Deus falando para a igreja,
Tu és formosa, amiga minha, em ti não há mancha, aleluia, não há defeito. Glória a Deus, né? Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Aos olhos de Deus, né? Deus filtra, né? Se Deus olhar diretamente para nós, ele fumega, né? Ele queima nós com a presença dele, com a santidade de Deus. Mas através de Jesus Cristo, ele filtra, né? E ele tem misericórdia de nós. Ele se compadece de nós. E somos falhos, humanamente falando, né? Nós somos falhos e pecadores, né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui diz assim, aqui, olha, né, a palavra do Senhor. É raro ouvir reflexões baseadas no livro de Cantares. É difícil alguém ler o livro de Cantares, né, irmãos? Né? Mas ele está aí para ser lido, para ser meditado, né? Ou o Cântico dos Cânticos, dependendo da versão bíblica usada, né? Olha, na leitura de hoje, vemos a declaração do homem apaixonado, que diz não ver defeito algum na amada, aleluia, né? Quando nós amamos, nós não vemos o defeito, né, irmãos? A nossa alma fica suspirando toda hora, quer ver a pessoa toda hora, nós estamos apaixonados, queremos ficar perto, né? Isso é maravilhoso, né, irmãos? Né? Quando nós amamos, né? Aí é um sentimento aí de paixão, de amor, né? E aqui, o livro de Cantares, né, irmãos? O noivo vê a noiva sem defeito. Deus, ele vê nós como igreja sem defeito, né? Ele já vê a gente lá dando tudo certo lá na frente, Apocalipse. Né? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Então, assim, para Deus já está tudo pronto, ele já fez a obra. Né? Olha, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, ficamos quase cegos para os defeitos de quem amamos. Mas, né, irmãos, mas com o tempo passamos a notar aquilo que nos incomoda na pessoa, infelizmente, né? Aí vai desgastando, o amor, né, vai esfriando, a pessoa às vezes deixa de tratar nós bem da maneira que a gente gostaria que a gente fosse tratado, e aí as coisas vão complicando, vão ficando difícil o relacionamento a dois muitas vezes, né? Um relacionamento aí, quer conhecer uma pessoa é comer do mesmo sal, né? Enquanto a gente está longe, cada um na sua casa, é maravilhoso, né? Mas a hora que a gente come do mesmo sal, aí é complicado, né? O dia a dia é complicado, né, irmãos? Né? Ó. E aí começa a aparecer as coisas, né, irmãos, que nos incomodam na pessoa. Muitas vezes começamos a projetar no outro aquilo que gostaríamos que ele fosse ou fizesse, né, para nós, né? É complicado, né, irmãos? Ó, isso vale também para os outros tipos de relação, até mesmo para o relacionamento humano com Deus. Deus, ele não falha, mas aí o nosso coração muitas vezes está machucado, a nossa alma está ferida, e aí a gente começa a pôr defeito na igreja, pôr defeito em Deus, a gente começa a pôr defeito nas pessoas. E aí a gente acaba querendo tirar a trave que está no olho das outras pessoas e não tira a trave que está no nosso, né? Aí a gente passa a não enxergar o nosso defeito e começa só a acusar o defeito das pessoas. E aí a gente... Só que no dia do juízo, irmãos, Deus não vai falar assim, ó, Tereza, olha, você viu o pecado do irmão? Você viu o pecado da irmã? Não, Deus não vai me perguntar o pecado de outra pessoa. Deus vai passar um filme, irmãos, irmãs, da minha vida. Cada um vai dar conta de si, né? Então nós temos que nos curar. Nós temos que orar para nós. Né, irmãos? Nós temos que aí ver que nós também somos falhos, né? E falhas, em muito falha, né? Olha, o povo de Israel agiu assim nas muitas vezes em que reclamou do Senhor após sair do Egito. Ah, mas lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha
Tinha carne, tinha isso, né? Tinha aquilo, tinha alho. E aqui nesse deserto nós não temos nada. Senhor, o Senhor trouxe nós aqui para morrer nesse deserto? Aí o povo começou a achar defeito em Deus. Deus supriu toda a necessidade, Deus tirou eles do Egito, Deus livrou eles do inimigo, abriu o mar vermelho. Deus tem feito maravilhas na tua vida e muitos têm achado defeito em Deus. Muitos deixou de ir para a igreja, né, irmãos? A igreja não tem nada a ver com isso, irmãos. Aí tudo quanto é problema que as pessoas arrumam lá fora, traz para dentro da igreja. É irmão lutando contra irmão, eu não vou mais da igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, porque tem fofoca, porque o irmão falou mal de mim, o outro também falou, e aí vai, né, irmãos e irmãs? Aí Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. A igreja, a estrutura, a igreja não tem nada a ver com isso. O inimigo cega o teu entendimento, o inimigo aí distrai você, fere você também porque você não vigiou, você também falou mal, você também fez coisa errada, você também é falho, você também é falha, né? E aí começa a ver defeito em tudo. Só que assim, irmãos, quem perde com isso é você. O reino, né, perde, mas quem perde mais com tudo isso é você. Porque você que vai dar conta das suas atitudes. Você que não enxerga o próprio erro. Né? Você que não enxerga que você erra também. Você também faz coisa errada também. Então, assim, você tem que se esforçar para continuar nesse caminho. Se você voltar para trás, Deus não se agrada de você. Deus não vai ter pena de você. Não é assim que funciona. Diante da lei de Deus, diante da divindade de Deus, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Então, assim, poucos é o que vão se salvar. A Bíblia diz que a porta larga passa a maioria, a multidão passa ali, passa mentindo, passa ferindo, passa trapaceando, passa, mas não vai ter salvação. Eles vão passar do lado de lá, mas Deus não está nessa porta. Eles nunca vão achar Deus nessa porta. Você nunca vai achar Deus aí pondo defeito nas coisas, pondo defeito na casa de Deus, pondo defeito nos pastores. Isso traz uma maldição para você, irmãos, terrível. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Né? Você fala mal dos teus pastores, da tua liderança, você fala mal, né? Pelas costas, você age pelas costas, né? Então, assim, irmãos e irmãs, né? Olha, né? Isso você traz um dano para você, para tua casa, para tua família, terrível. Aqui Deus não nos vê, irmãos, falhos. Deus nos vê santos. Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível, irmãos? Uma pessoa repreendida é aquela que erra toda hora e não faz questão de ser chamada a atenção, toda hora ali o líder, o pastor, né, a autoridade eclesiástica tem que chamar a atenção dela toda hora. Mas aquele que se esforça, irmãos, aquele que ele vai fazer de tudo para fazer certo. Ele vai fazer de tudo para fazer da maneira certa. Fazer certo e do jeito certo, né? Aleluia. Ir para a igreja é certo. Agora, falar mal dos outros é errado. Não adianta você ir para a igreja e falar mal. Você está fazendo a coisa certa, mas agindo do jeito errado. Você tem que ir para a igreja e se converter, se arrepender cada dia dos seus pecados. Aí você está fazendo a coisa certa do jeito certo. Né? Então, aí não adianta você se levantar contra a obra, contra Deus. Não adianta nada você ver defeito. Todo mundo tem defeito humanamente falando. Mas o Deus que opera na igreja, esse não falha. Por isso que você tem que ficar na presença, porque o Deus que opera... Irmão, se você vê defeito na casa de Deus, imagine no mundo. Se aí fora no mundo é o que mais tem, você vai deixar de ir na casa de Deus pela falha de alguém? E aí no mundo, você vai ver todo mundo tem defeito, todo mundo erra. Todo mundo vai piorar. Se você não achar o amor na casa de Deus, no mundo você vai achar muito menos. Você não vai achar amor no mundo, irmãos.
Então você vai estar em lugar errado, na hora errada, fazendo do jeito errado, tudo errado. Se na casa de Deus você está vendo defeito e não acha amor, no mundo muito menos. Todo mundo vai falhar com você, todo mundo vai te xingar, todo mundo vai falar mal, vai piorar a tua situação, né? Então assim, irmãos e irmãs, né? Se arrependa e volta o teu coração para Deus, porque Deus é perfeito. Deus, ele não falha. Louvado seja Deus. Olha, o povo de Israel agiu assim nas muitas vezes que reclamou do Senhor no Egito, né? Então assim, no mundo reclamou, irmãos, Deus não falha, né? Quem precisa de Deus é eu e você. Deus não precisa de nós. Se você não quiser fazer a obra, irmãos, Deus vai levantar outras pessoas. Elias falou, Senhor, Senhor, eu sou a última bolacha do pacote, Deus, eu sou o último profeta que ficou, Senhor. Deus olhou para ele e falou assim, Elias, tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram, tem mais 7.000 profetas aí, se você não for, eu tenho mais 7.000 que eu posso enviar. Então tá bom, Senhor, então eu vou, hein? Amém, amém? Né? Olha, aqui a palavra do Senhor diz assim, né? Olha, apesar de todos os erros e falhas dos seus filhos, Deus os vê como alguém sem defeito. Olha que lindo, né, irmãos? Que lindo! Imagina eu e você sem defeito. Que Deus maravilhoso é esse, né? Olha, isso não quer dizer que Ele não considera os seus tropeços, os nossos pecados. Ele considera. Porque o pecado gera morte e a separação de Deus, né? Então, por isso que a gente tem que pedir misericórdia para as nossas almas, irmãos, todo dia, toda hora. É aqueles que foram aceitos, porque creem em Cristo, são vistos sob outra ótica da redenção. Viver com Deus não quer dizer que nunca mais pecaremos, isto é, agiremos contra a sua vontade, mas que o pecado não nos controla mais, aleluia. Você não é mais aí oprimido pelo pecado, né? Deus te dá autoridade para você falar, não, eu não quero mais pecar, eu não quero mais cometer o mesmo erro, eu não quero adulterar, não quero mais mentir, eu quero o Senhor, aleluia, eu também quero. Eu decido Deus, eu escolho Deus, e você? Eu escolho Deus, e você? Olha, em Cristo vivemos mais para nossa... Olha, em Cristo não vivemos mais para nossa satisfação. É preciso entender a graça que levou Deus a entregar o seu Filho por nós, para compreender a beleza do seu amor para conosco. Aleluia. Deus nos ama, irmãos, incondicionalmente, com as nossas falhas e com as nossas qualidades. Mas aí Deus nos ama, é fato. Deus nos quer bem. O pensamento de Deus é pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, o fim de salvação, o fim melhor do que nós vivemos hoje. Mas o fato de nós queremos ser salvos é outra coisa. Deus, ele te ama de maneira incondicional, com defeito ou sem defeito. Mas ele quer te salvar. Agora, de você querer ser salvo é outra coisa. Você olhar para o Senhor e ver santidade, ver poder e ver salvação, olhar com os olhos da fé e falar, Senhor, eu quero ser salva pelo Senhor. O Senhor é perfeito, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero voltar para casa e viver com o Senhor para sempre. Eu quero que o Senhor repreende da minha vida toda lágrima. Eu quero que o Senhor tire de mim toda a dor, todo o pecado, tudo aquilo que me causa dano, tudo aquilo que fere a minha alma. Você deseja essa perfeição, irmãos? Você deseja esse amor de verdade? Fala, Senhor, eu desejo. Você aceita esse amor? Você aceita, irmão, ser amado por alguém que te vê perfeito, sem pecado? Você aceita? Fala, Senhor, eu aceito, eu quero sentir esse amor. Eu quero receber esse amor. Eu quero experimentar esse amor, aleluia. E diz assim aqui, olha, né? Olha,
Jesus nos aproxima do Pai, como vemos no versículo chave, né? Quem está longe e se achega ao Pai, graças a Jesus. Quem estava longe e se achega ao Pai, graças a Jesus. É o sangue de Cristo que nos torna sem defeito, porque Ele próprio não havia defeito algum. Aleluia. Então, quando eu aceito, irmãos, o sangue derramado na cruz, eu aceito que foi feito algo em favor da minha vida. Eu aceito este favor de Deus. Eu aceito o dom de Deus, que é Jesus Cristo. O que Ele morreu na cruz por mim e por você. Quando eu reconheço isso, que alguém morreu por mim, pela minha falha, pelo meu pecado, pela minha transgressão, e me ama, amém, né? Aleluia. A tua vida vai mudar. Louvado seja. Deus vai transformar o teu coração de perverso, de duro, de falho, por uma pessoa quebrantada, humilde, né, que reconhece que precisa de Deus. Quando essa verdade cria raízes em nosso coração, isso impacta todos os nossos demais relacionamentos. Aí você vai ter misericórdia das pessoas também. Você vai ver que você falhou muito, você falha ainda, mas agora você foi lavado e remido com o sangue de Cristo. Você é uma nova criatura. Você entende quem é você. Você era pecador e agora você foi alcançado pela graça, por amor. É um amor aí que nos comove e que nos convence, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso, olha. Restaura a forma como vemos o cônjuge, amigos, pais e irmãos. Né? A gente vê na pessoa alguém que precisa de salvação, a gente se compadece, né, irmãos? A gente ora pela nossa família, a gente ora pelos nossos filhos, sabemos e começamos a entender que eles também precisam ser salvos, né? Ser alcançados por esse amor também. Sabemos que essas pessoas continuarão errando, mas tendo nós mesmos sendo limpos, tratados e aproximados de Deus, tornando-nos capazes de entender esse tratamento aos outros também. Aleluia, né? A gente vai continuar errando porque a gente é falho, mas não no pecado mais, né? Não odiando, não né, irmãos, querendo se vingar, deixando tudo isso nas mãos de Deus, né? Que você possa liberar perdão. Afinal, o sacrifício de Jesus foi por elas também, né? Foi por elas também. Experimentar o perdão de Deus nos inspira e capacita também a perdoar o próximo. Aleluia. Está com o teu coração aí cheio de mágoa? Experimenta liberar o perdão. Experimenta olhar para a pessoa, lembrar que você também erra, que você também faz coisa errada, você também fala mal dos outros, você também aponta, você também julga, você também mente, você também trapaceia. Misericórdia, né? Misericórdia. Para a pastora de falar, meu Deus, não aponta minhas falhas não, né? Nós somos humanos, né? Nós somos falhos, mas o Deus que opera na igreja, esse não falha. Deus vai tratar com cada um, irmãos. Não se preocupa que Deus vai, se a gente não consegue repreender a pessoa, falar, mostrar o erro, Deus ele mostra. Deus ele vai, aperta aqui, aperta ali, vai moldando, vai quebrando o vaso, faz outro, quebra de novo, até ser vaso perfeito. Até nós alcançarmos a glória, amém? Então não se preocupe com o erro do irmão, da irmã, que Deus vai quebrar ela. Deus vai quebrar, mas não é uma palavra de maldição. Deus vai quebrar o vaso, quantas vezes for necessário. Não se preocupe, a obra é Deus quem faz, não é eu, não é você. Não é eu e nem você que vai mudar a pessoa. É Deus que quebra. E vai quebrar você também. Vai quebrar você também. Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse amor. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste dia, toma a direção desse dia. Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta o teu querer, Senhor.
age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e da vitória. Pai, Senhor, em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos dessa pessoa, repreende orgulho, repreende, Senhor, espírito de acusação, que ela tem só acusado, só apontado o erro das outras pessoas e não enxerga o próprio erro. Senhor, não enxerga que ela precisa da misericórdia do Senhor. Oh, Pai, jogue por terra todo orgulho. Oh, Pai, todo pecado no meio da tua igreja. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, ó Deus, o teu sangue tem poder, Senhor. Age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e da vitória. Pai, sara a alma do teu povo, Jesus. Pai, cura a cegueira espiritual, cura, Senhor, a obstinação, Senhor, pelo mal, pelo erro. Pai, pela rebeldia, repreende todo espírito de rebelião no coração da tua igreja. Oh, Pai, abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.